Hello! Como prometido, eu vim aqui mostrar para vocês como eu faço a ponteira de cacto. Então eu uso uma tira de EVA verde, essa tem 45 centímetros por 1. A borda do vaso tem 13 centímetros por 2. O vaso eu cortei com 10, mas eu achei um pouquinho grande, então eu diminuí e deixei com 8. Para fazer o cacto, eu faço a marcação do tamanho que eu quero. Nesse caso aí eu fiz com 4 centímetros de altura, você pode fazer do tamanho que você quiser. Agora você passa a cola na extensão ali, onde marcou, e fecha. Cuida para ficar certinho nas bordinhas. E agora é só enrolando para formar o cacto maior. Esse é o maior. É só passando cola ali no meio mesmo. Eu gosto de passar porque senão ele fica muito aberto. E eu não gosto quando fica tão aberto. Mas se você gostar também pode só enrolar e colar no final. Eu prefiro assim, ir colando, volta a volta. É só enrolar a fita toda. Esse primeiro que eu fiz tem um pouco mais de 45, por isso que ele ficou mais gordinho. Mas eu gostei desse também, com 45. Finaliza ali, esse é o maior. O menor eu usei também de 45, só que eu vou cortar ele um pouco antes, para ele ficar menor. E eu fecho ele com 2 centímetros. O primeiro eu fiz com 4, esse com 2. É só enrolar também, igual o outro. Vai passando a cola e enrolando. Não tem mistério. É isso, só enrolar e fechar. Esse ficou com mais ou menos uns 30 centímetros. Não, uns 30 centímetros por aí. Cola ali do lado. Para fechar o vaso eu uso essa fitinha de EVA, porque esse EVA é bem fininho. Então para colar ali borda a borda fica um pouquinho difícil, então eu coloco assim. Como o de 10 ficou grande, né? Eu cortei um pouquinho e ficou com 8. Agora é só fechar, passar a cola ali e colar. Fica mais fácil fechar dessa forma. Tira uma rebarbinha que sempre fica, um biquinho. E esse vaso você pode fazer de vários tamanhos. É só mudar a metragem aí. A fitinha da borda que tem 2 vai ficar com 1, porque eu vou colar o meio para fazer um acabamento ali em cima. Essa partezinha dos vasinhos de barro geralmente é mais grossa. Então eu fiz assim dobrado para simular aquela parte mesmo da borda do vaso. Agora é só colar no vasinho. Eu não colo ele totalmente no vaso, eu colo só a metade. Vocês vão conseguir ver aí no vídeo. Tá vendo? Ele fica um pouquinho para fora, a borda. Cuidado com a quantidade de cola. Eu acabei colocando demais. Tira um pouquinho ali com o EVA, vai espalhando e vai fechando, né? A cola sempre deixa um esbranquiçado. Se você for fazer um sombreado, depois acaba ficando feio. Então, cuidado com o excesso. Agora é só fechar a parte de cima e tá pronto ali basicamente o vaso. Só colar agora o fundo e pronto. Eu colo direto o fundo no quadradinho de EVA ali, depois é só cortar a borda. Não tem mistério, né? Mais fácil assim. E em cima eu também coloco um círculo no tamanho ali do vasinho de dentro, para não ficar aquele buraco muito lá embaixo, né? Então, como ele ficou aquela bordinha ali, né? Eu passo cola e coloco esse círculo aí, para poder colar o cacto depois. Vai ficar assim. E como é a ponteira, lá embaixo depois vai ficar o espaço do lápis. O vasinho tá pronto. Para fazer um charminho ali, eu uso esse pedacinho de EVA aí que sobrou, faço uma franjinha nele, passo cola só na borda do vaso e faço ali um charminho de graminha, corto bem pequenininho para fazer um enfeitezinho ali no vaso. Dá uma ajeitadinha com o dedo, uma apertadinha e tira o excesso. Vai ficar certinho ali o lugar para colocar o cacto depois. Eu uso o aplique de florzinhas, esse eu fiz no furador, mas pode ser faquinha de corte, ou qualquer aplique de florzinha que tiver. Eu fiz vermelho dessa vez, porque eu tenho uma já laranjinha. Então eu colo duas para fazer uma florzinha
E o miolinho eu aperto o cabo do pincel para fazer o miolinho da flor. Eu uso um pincel que eu tenho aí pequeno, que cabe ali certinho. Só dá uma apertadinha e ele já faz o miolinho. Pode colar mais de uma se quiser, eu uso só uma. Você usa aí a sua criatividade, faz do jeito que você preferir. Cuida para a emenda do vaso ficar para trás e cola ali o cacto bem no lugar ali que ficou certinho para ele. Basicamente está pronta, só perfurar agora para introduzir o lápis. Usei o agulhão, fiz uns furinhos e depois o próprio lápis já introduz e faz ali, ó, o lugar certinho dele colocar. Pode usar também borrachinha de nível transparente ou colar direto no lápis, deixar só assim de encaixe, eu deixo assim mesmo. E eu faço essa opção porque eu uso pouco material e fica uma gracinha para presentear, para vender aí, tem muita gente que gosta, né? É isso.